dia 4 de dezembro de 2019. Vamos começar nossa reunião com a leitura da mensagem "É melhor fazer certo do que explicar porque saiu errado", do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 16. Ainda muito jovem, com 17 anos, eu trabalhava numa empresa de transportes, onde era responsável por preparar a documentação da carga dos caminhões e, por isso, acabava saindo sempre depois do horário. Aconteceu que um dia um motorista chegou muito tarde para fazer a documentação. Eu consegui fazer o meu trabalho, porém já não havia ônibus circulando naquele horário. Sem alternativa, fiquei trabalhando até dar a hora em que o transporte coletivo reiniciasse o trabalho e fui para minha casa, que ficava a cerca de 1h30 do local. Chegando em casa, eu fui descansar um pouco, coisa de meia hora, mas acabei pegando no sono e minha mãe não conseguiu me acordar no horário de costume. Eu consegui com muito custo me preparar para o trabalho e minha mãe disse que naquele dia eu teria que pegar um táxi para chegar ao trabalho em meu horário normal. Eu argumentei que tinha trabalhado a noite toda, então teria justificativa para chegar atrasado e também que um táxi sairia muito caro, pois consumiria o que eu ganhava em vários dias. Ela disse que isso era problema meu e que eu teria sim que ir de táxi, pois assim não precisaria dar explicações para ninguém sobre o motivo de estar chegando atrasado. Não preciso nem dizer que tive que ir de táxi, mesmo sabendo que se tivesse ficado em casa naquele dia, tendo o dia e o domingo descontado, teria saído muito mais barato. O que aprendi com isso? Aprendi que é muito melhor fazer certo do que explicar porque saiu errado. Até hoje, quando eu faço alguma coisa que não me está ficando bom, eu refaço, pois a lição nunca mais saiu da minha mente. Obrigado, minha querida mãe Candelária. A senhora foi um modelo que procuro seguir e seus ensinamentos foram de grande valia. Ter problemas é coisa natural e a gente poderia até dizer é obrigatório nas nossas vidas. Uma vida sem problemas não é vida. Uma vida sem problemas é caixão de defunto. Quando nós somos concebidos, a partir dali começa a surgir uma série de problemas. A mãe, em primeira instância, os percebe de forma mais direta. Ela tem que mudar a alimentação, hábitos, remédios, toda a sua vida se transforma. Para nós nascermos é um trabalho enorme, é problemão, a gente tem que sair do conforto para enfrentar todas as dificuldades que vêm. Quando a gente pensa que está numa boa já do lado de fora, aí começam a surgir os dentes, aí vem a necessidade de vacinas, e aí com tudo isso vem necessidade de aprender a falar, aprender a andar, e aprender, e aprender, e aprender. Tudo é desafio, tudo é problema. E aí quando a gente chega numa certa idade, a gente diz, minha vida é cheia de problemas, é para alguém dizer graças a Deus. Porque enquanto tiver problemas, é sinal de que nós temos algum posicionamento para tomar alguma atitude, e fazer e realizar alguma coisa, e depois de feito e realizado, vivermos a satisfação de ter cumprido uma determinada tarefa ou um determinado objetivo. Mas nós preferimos reclamar dos problemas. Tem a história da mulher que reclamava muito do marido, porque o marido roncava muito, dormia muito cedo, não conversava com ela. Quando ela queria assistir novela da televisão, ele se sentava ao lado e cochilava o tempo inteiro. E ela vivia numa perrenga danada com ele. Ele era o seu problema. Até que um dia, quando foi de manhã que ela foi acordar, ele tinha sofrido um ataque súbito, morrido, e quando ela acordou não tinha mais um marido, tinha um defunto. E logo as amigas disseram, é muito dolorido, mas em compensação agora você se livrou de um problema, né? Aqueles roncos, aquelas outras emissões que ele fazia, aquela ausência de companhia, e a mulher começou a chorar. Ah, mas por que você chora? Só porque ele morreu? Não, eu choro exatamente por isso. Porque só agora foi que eu vim descobrir como aquilo era bom. Mesmo ele cochilando ao meu lado, assistindo novela, era uma presença. E agora eu não tenho mais nem isso.
Eu me incomodar com os barulhos que ele fazia era um problema ao qual eu tive que me adaptar, e aprendi a vencer muitos barulhos e muitos ruídos que fazem ao meu derredor, exatamente porque eu tive ele como problema. Todo mundo chora e sofre quando o ente querido morre, e é por isso que você está chorando. Todo mundo chora quando perde alguma coisa, mas a dor é mais profunda quando você reconhece que não soube aproveitar o que você tinha ao lado. Problemas, essa é a questão, os nossos problemas. O melhor de tudo é que quando a gente começa a selecionar os problemas um atrás do outro, principalmente os que a gente já superou, a gente descobre que nenhum problema era problema, todo problema era encaminhamento de solução. Existe um problema maior do que uma criança levantar de manhã cedo e ir para a escola? Existe um problema maior do que ter que estudar para fazer uma prova? Existe um problema maior do que ter que, adolescente, obedecer os comandos de um velho decrépito e abusado que não sabe de mais nada, chamado pai e mãe? Tudo isso é problema. Mas aí por que esses velhos decrépitos, abusados, que não sabem de nada, quando a gente amadurece também, olha para eles e diz: meu Deus, quanta bondade e quanta sabedoria. Por quê? Porque vencemos os problemas. Nós temos os problemas como inimigos, e os problemas são os nossos parceiros. A gente tem problema todos os dias, e quem não tiver, se preocupe, porque a partir do momento que a gente não tiver problemas, está tudo errado, é um problemão. Não ter problemas é um problemão, porque a gente termina caindo nos braços do desespero, e no desespero todos os problemas são grandes demais. Quando a gente lê uma história como essa, faça tudo para não ter que explicar porque deu errado, isso traz uma lição para resolver muitos dos nossos problemas. Bom, eu posso simplesmente ficar em casa, meu filho dormir muito tarde, cheguei muito tarde, mas de repente era melhor que você tivesse feito um sacrifício. Ontem à noite, quando eu fui me deitar, caiu o telefonema de uma filha minha que mora nos Estados Unidos, com a qual nós estivemos agora uma semana inteira. E ela estava muito apreensiva no telefone. Por quê? Nos Estados Unidos, Thanksgiving, que aconteceu quinta-feira passada, é feriado. E a sexta-feira é o Black Friday de lá, e é Black Friday de verdade. E é praticamente um hábito de muitos moradores de lá sair na quinta-feira à noite para o Black Friday, amanhece a madrugada e amanhece o dia de sexta no Black Friday. Mas para quem trabalha no sábado, pouco importa, você tem que trabalhar, e quem tem que trabalhar na sexta, pior ainda. Então você decide, você vai passar o Black Friday na rua e vai sair direto para o trabalho, ou o quê? A decisão dela foi muito simples: fiquei no Black Friday até 5 horas da manhã, passei em casa para dar um cochilo para me levantar às 6, perdeu o horário, seria um problema. Perdeu o emprego, é um problema maior. De quem é a culpa? Não tem culpa, simplesmente eu falhei. Não adianta eu querer ter uma desculpa. Ah, mas eu estava cansado, eu fui de noite, eu não me acordei, eu deixei o telefone no mudo. Pouco importa, você tinha que estar lá na hora. Então a explicação, ou a tentativa de explicação, só surge quando nós não nos dispusemos antes a resolver o problema. Porque se a gente resolve, a gente não precisa dar explicações. Na hora que eu preciso explicar é porque alguma coisa não funcionou, e muitas vezes não funcionou por culpa minha, e eu não quero admitir, porque eu me justifico muito fácil. Eu estava cansado, eu fui dormir, eu não consegui me acordar, então está tudo explicado, só que não resolve o problema. A lição que foi colocada aqui pelo Orlando Lúcio, ela é muito prática, ela é muito do nosso dia a dia. Todo mundo, todos nós passamos por isso, sem exceção. Todos nós passamos por momentos em que parece que está tudo contra, mas você tem a decisão: vai andar na onda do contrário ou vai na onda do a favor? Porque a gente é quem decide o que é melhor, o que é mais viável, o que é a realização que eu preciso desenvolver agora, para onde eu me dirijo, onde eu quero chegar. E isso é problema que pede decisão que pede experiência, muitas vezes amadurecimento, outro tanto, mas sobretudo decisão.
Como é que vocês vieram para cá hoje de manhã? Todo mundo levantou numa boa, dizendo: oba, hoje é quarta-feira, vou para o Leão. Alguns fizeram assim, outros disseram: meu Deus, hoje é quarta-feira, tenho que ir para o Leão de novo. Mas viemos. E os que não vieram? E os que tiveram um ou outro impulso, mas não atendeu a nenhum dos dois impulsos? Quantas vezes, eu vou colocar uma coisa que eu acredito que já aconteceu aqui com muita gente, quantas e quantas vezes a gente diz: não vou hoje porque eu estou muito mal. E aí depois a gente sabe, já que eu estava mal, aí era que eu deveria ter ido. Sim, mas você já aprendeu, porque você já passou por isso uma vez. Não, passou por isso 2 vezes. Não, passou por isso várias vezes. Mas a gente encara o problema como problema, porque na hora que a gente encarar o problema como uma oportunidade de superação, muda absolutamente tudo. Vou com sono hoje para o Leão. Sim, mas você vai com raiva ou você vai feliz? Não, eu vou com sono. Muito bem, mas você está com raiva ou está feliz porque veio? Ai, mas eu estou com muito sono. Então você não quer enfrentar a situação. Porque se você veio, está com sono e está reclamando disso, você fez uma má opção, porque você não está aqui. O que está aqui é teu corpo. E aqui não é necessariamente corpo sozinho que resolve o problema. Quem resolve é a nossa decisão interior. Quando Jesus usou em algumas vezes a expressão: a tua fé te curou, não era a fé nele, não era a fé abstrata, era a fé objetiva. Eu vou lá e busco. Quer ver uma demonstração disso? Senhor, cura meu soldado. Ele diz: eu não posso ir lá agora. Mas Senhor, eu como sou comandante, se eu preciso fazer alguma coisa que eu não posso, eu mando meus soldados até lá e eles resolvem. Então o Senhor que tem os anjos, mande os anjos resolver o problema do meu soldado. Qual é a resposta de Jesus? Nunca vi tamanha fé num homem. Fé em que ele tinha? Onde é que é a fé? Que a gente aprende tanto, ouve tanto falar de fé, e a gente pensa que fé é um ato simbólico. A fé é uma decisão interior. Senhor, o Senhor não pode, compreendo, mas você tem condições de mandar fazer, então faça, por favor. Poderia a gente normalmente dizer: esses caras estão precisando de uma ajuda, ainda vem me desafiar. E a gente iria ficar com raiva dele e não faria nada. Qual é a decisão de Jesus? Reconhece o poder de decisão daquele homem, elogia e toma as providências que são necessárias. É muitas vezes desse tipo de fé que a gente precisa pensar, interiorizar e realizar. Nós temos uma fé muito fluida, muito solta, muito insegura, insustentável. Qual é o tamanho da tua fé? Ah, não sei, se eu estiver chateado já sei que eu não tenho. Então você não tem fé nunca, porque se você só tem fé quando está bom, você quase nunca está bom, então você não tem fé nunca. Eu tenho que ter fé na hora que eu estou bem e na hora que eu estou mal, na hora que eu estou alegre ou triste. De vez em quando eu me encontro com esse debate. Este aconteceu ontem de novo com uma filha. Papai, o senhor está feliz? Eu digo: estou. Mas o senhor está muito sério. Sim, você quer saber se eu estou sério ou se eu estou feliz? Não, quero saber se o senhor está feliz. Eu digo: eu estou feliz. Então por que o senhor está sério? Porque eu estou preocupado. Ah, então se o senhor está preocupado, o senhor não está feliz. Eu estou feliz. Como é que o senhor me prova que é feliz? Primeiro, estando feliz. A maior prova é ele estar dizendo o que eu estou sentindo. E depois, você já imaginou, eu tenho você como filha que fica me instigando para eu sorrir quando eu estou muito sério? É mais um motivo de alegria e de felicidade. É dizer: agora o senhor me convenceu, mas por que o senhor não ri? Digo: tá bom, eu vou rir para você, mas quando eu voltar para ali para o trabalho, eu vou continuar sério. Mas o senhor vai continuar feliz? É um diálogo interessante, é um desafio. E alguém poderia tomar isso apenas como um problema, implicância de jovem, e não é, está chamando a gente para outra realidade. Muitas vezes a gente só acredita na felicidade com a pessoa sorrindo, mas e quantas vezes tem pessoas que choram de felicidade, que estão sérias por felicidade, e quantas vezes a gente vê pessoas sorrindo de tristeza. Eu conheço uma amiga que inclusive frequenta aqui o Leão, hoje ela não está, que é muito difícil entender o estado de espírito dela até conversar com ela, porque ela invariavelmente sorri. Pode ser o que for, ela sorri.
E aí, quando é que ela está sorrindo mesmo ou ela está triste? Só conversando, porque se você não conversar, você não faz distinção. E eu já perguntei a ela, por que você sorri tanto? Ele disse, porque sorrindo ainda dá coisa errada, imagine se eu ficar de cara feia. E está certo ela? Então é muito melhor estar sorrindo, mas os outros te chamam de idiota. Não, idiota é quem acha que eu sou idiota. A idiotice não é minha, a idiotice é de quem fica rotulando os outros. Isso é idiotice. Eu não tenho que ficar preso nem no rótulo do outro, nem viver em cima dos rótulos. Eu tenho simplesmente que viver. Essa história do Orlando Nossi aconteceu de fato com ele e era a mãe dele, a outra pessoa. Vá de táxi e vá ao trabalho. Não vá gastar seu tempo da explicação do que deu errado. Faça o que der certo. Óbvio que tem que ser assim. Óbvio que a gente tem que valorizar os nossos problemas. Não é ser masoquista. Não é querer que o tempo todo tenha problemas graves na nossa vida. Mas se eles vieram, foi para serem resolvidos. O que acontece com o aluno que chegando na prova diz assim, a prova foi terrível, aquele professor é péssimo? É questionável. Todas as duas situações são questionáveis. Nem tudo que a gente acha que era ruim, e nem todo professor que a gente achava que era o pior. Muitas vezes o melhor é que era o pior, porque o melhor não me forçava a fazer nada, enquanto o pior me forçava a estudar. Quantas e quantas vezes na vida e na nossa existência individual mesmo, a gente não já passou por isso? Quando a gente tem um filho, aí isso é um problema. Não, mas é uma gracinha, olha como eu sou, espera ele crescer. Parece que é uma praga, a gente quer que o outro veja a solução da vida, o prazer da vida como um problema. E não pode ser assim. O meu filho é o meu prazer, é o meu amor, é a minha presença estendida na vida. Como é que eu vou olhar isso como um problema? Ah, mas depois quando ele ficar adolescente, você vai ver o que é bom para a tosse. Pois é, e ele já deve ter tossido um bocado até lá, porque até lá ele já teve que se acostumar comigo, já teve que dar minhas broncas, já teve que exigir que ele fosse para o colégio, já muitas coisas. Então, de uma certa forma, ele até que tem direito de me fazer ver certas coisas. Eu não posso me limitar a ver aqueles que eu amo como problemas. É melhor você não casar, porque eu não conheço um casamento que não tenha problema, e eu não conheço um solteirão que não tenha problema. Seja homem, mulher, novo, velho, pode ser o que for. Tem problema? Todo mundo tem, absolutamente todo mundo tem, e tem mais, tem todo dia. Se você resolve, sua vida está bem resolvida. Se você não os resolve, sua vida está mal resolvida. É da natureza humana nós termos problemas. São os problemas que nos desafiam. São os problemas que nos fazem crescer, aprender, melhorar, mudar de ponto de vista. Sem problemas, aparentemente tudo está certo, mesmo quando tudo está errado. Precisamos ter problemas. Agora, precisamos tê-los para vencê-los, superá-los e preparar mais robustecido para os próximos. A vida é exatamente assim. Ah, hoje em dia eu me aposentei, mas ficar em casa está péssimo, minha mulher não me suporta, eu já não aguento, porque eu sempre tive uma vida ativa, e agora o que é que eu vou fazer da vida? Isso é um problema. Depende, isso é uma solução. Vai fazer você sair de casa e procurar o que fazer, ou vai ter o que fazer dentro de casa. Agora, enquanto você encarar isso como um problema, você vai ser um peso para todo mundo. Ah, mas eu agora sou paraplégico, eu sou demente, eu sou... Sim, você não é, você está. Se você quer ser, esse é um problema de difícil superação. Se você entende que você está, você vai encontrar que todos os problemas da Ilha Correntes são motivo de vitórias e de superações. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, recebe uma mensagem no Espírito Lacordaire que diz assim, não em palavras textuais: alegre-se quando você vencer suas dificuldades e diga cheio de si: sim, fui mais forte, eu venci. É um clamor que a gente tem que estar feliz, alegre, com espírito aberto de superação. Senão não adianta. Agora, o problema grave é porque a gente não só não quer superar, a gente prefere reclamar em vez de agir. E o pior de tudo é que quando a gente tem qualquer ligação religiosa com algum tipo de religião, na hora que a gente vence, que a gente vai dizer venci, o outro diz cuidado que isso é vaidade, não vá por aí.
O obsessor pode estar ouvindo e vai lhe derrubar. Eu já ouvi essa frase. E eu respondi da maior forma possível. Quer dizer que ele está me atrapalhando? Coitado dele, vai ter que trabalhar muito. Porque eu não vou dar sossego a ele de jeito nenhum. Se ele está pensando que ele vai me dominar, ele está perdido. Quanto mais ele tentar me derrubar, mais eu tento me superar. Quanto mais eu tentar me superar, mais forte eu sou. Então ele é como um peso numa academia. Vou fazer musculação. Se eu pego somente um pezinho que não exige nada dos meus músculos não crescem. Se eu pego peso forte, é porque eu já tenho músculo e estou desenvolvendo a minha estrutura muscular. É só projetar isso agora para a estrutura de músculos morais e músculos espirituais. Quem nos dá músculos morais e espirituais são os exercícios e as vitórias sobre os nossos problemas. Você tem muito problema? Tem muito problema você? Então por que você se preocupa só com os problemas alheios? Cuide dos seus e vença-os. E naturalmente você estará cuidando dos problemas do mundo. Senhor Deus, que os nossos problemas sejam sim fontes de superação para as nossas almas. A tua bênção infinita não nos abandona, e por isso mesmo contamos com esse apoio para fazer de nossa vida alavancas de progresso. Jesus, Divino Mestre, o teu Evangelho é farto de bons exemplos, sempre nos colocando frente a frente com o futuro que estamos desenvolvendo, e dando oportunidades de superação e sobretudo de esperanças, porque as esperanças estão sempre a serem alcançadas, e são alcançadas através do nosso esforço, do labor e da dedicação e empenho que desenvolvemos para chegar mais adiante. E como um grande horizonte, as esperanças estão sempre à frente, e portanto esperando sempre a nossa ação, e não dizendo: espere-me que eu vou chegar até onde você está. O teu Evangelho, Jesus, nos ensina isto, principalmente quando nos diz para fazermos a nossa parte, porque só assim o céu nos ajudará. Temos sim que passar por aflições, ele também já o disse, mas façamos como ele, tendo confiança no seu exemplo. Eu venci o mundo, foi o que ele disse, e nós poderemos dizer: eu venci o mundo de mim mesmo. Quantas bênçãos nos aguardam o infinito, quantas esperanças podendo ser realizadas com o nosso esforço e o nosso empenho, com a nossa superação dos problemas, que nada mais são do que degraus da grande escada do progresso que nos aguarda. Amigos espirituais, estamos aqui novamente recorrendo ao grande universo de fluidos e bênçãos que nos envolvem e nos fortalecem. Queremos sim desenvolver cada vez mais a nossa fé interior, para podermos dizer aos céus: cure-me, e ficarmos verdadeiramente curados, não por toques de milagres, mas por eclosão interior da vontade expressa no bem e realizada através das boas decisões e atitudes. Senhor Deus, Pai de infinito amor e sabedoria, favorece agora com as tuas bênçãos os nossos magnetizadores, para que eles, a partir deste instante, nos vivifiquem ainda mais com a doação de seus fluidos, tudo isso unido com os fluidos do mundo espiritual, que neste momento nos envolve a cada um de uma maneira muito particular. Que estejamos com a vontade plena e aberta, que favoreçamos aqueles bons fluidos, as boas energias, estejam todas a nos envolver, que inspiremos e retenhamos estes fluidos, fazendo deles o bom uso que a vida nos oferece. Abençoa-nos, Jesus, mais uma vez. Abençoa-nos infundindo-nos a moral do teu Evangelho.
Que esta boa nova seja a nova boa de nossas vidas, para com serenidade e lógica, emoção e bons raciocínios, decidamos sempre pelo melhor. Sejam os nossos problemas atendidos e resolvidos, mas que nós aprendamos superando-os e fortalecendo-nos para enfrentar com mais vigor os que vêm por aí. Que estes fluidos deste ambiente nos fortifiquem, que estejamos envolvidos nas melhores vibrações, ondas, corpúsculos, substâncias fluídicas, que elas penetrem o nosso cosmo orgânico, psíquico e espiritual, que nos sintamos melhores e permaneçamos melhores por decisão própria, levando e estendendo estas bênçãos a todos aqueles com quem cruzarmos. Espíritos benevolentes, espíritos do bem, envolva-nos mais uma vez em bênçãos de paz e harmonia. Nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas. Nós permaneceremos em oração, agradecendo por tudo e estabelecendo boa sintonia para superarmos todas as nossas limitações e dificuldades. Mantenhamos-nos em oração, que assim seja.